seja muito bem-vindo. Você que está aí, vamos lá aprender da Bíblia, sobre a palavra de Deus. Comece pegando a sua Bíblia, chamando a mamãe, chamando o papai, quem está com você, para também ouvir a palavra de Deus, ok? Então vamos iniciar. E como que nós iniciamos? Todo mundo já lembra que lá na igreja nós iniciamos com uma oração. E aqui também, porque este canal é um canal para falar de Deus. E quando falamos do Papai do Céu, a gente ora, porque sempre é bom falar com Deus. Então vamos orar com a tia Dayana. Papai do Céu, neste dia, Senhor, nós queremos te agradecer. Te agradecer, Senhor, primeiramente pela tua palavra, pois ela é o pão que nos alimenta. Senhor Deus, eu quero te apresentar cada criança. Senhor, abençoe os nossos corações e que ela possa permanecer para sempre dentro deles. Papai do Céu, venha estar conosco, meu Deus, pois queremos aprender mais e mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Eu sei que vocês também falaram com Deus aí. Falem sempre com o Papai do Céu. E agora, nós vamos ouvir um louvor. Quem gosta de louvar a Deus? É bom, não é? É muito legal louvar o Papai do Céu. Deus se agrada quando a gente louva. Então vamos louvar a Deus? A gente amar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o pão que nos alimenta. E quem ama a palavra de Deus guarda no coração. Vocês viram o hino como é tão lindo? E agora, para a gente poder guardar a palavra de Deus no nosso coração, vem chegando memorizando. Quem aí gosta de memorizar? É muito bom, gente, é bom guardar os versículos da Bíblia na mente e no coração. E para entrar no Memorizando, eu quero convidar a tia Clara. Gente, a tia Clara vai ensinar um versículo lindo para vocês. E vocês precisam, viu? Foi o que a tia disse? Quem ama a Bíblia, guarda no coração. E a tia Clara vai ensinar para vocês esse versículo. A paz do Senhor, crianças, estamos iniciando mais um momento de memorização. E aí, você gosta de memorizar a Bíblia? Então vamos lá, crianças, vamos memorizar o nosso versículo de hoje. O nosso versículo se encontra, crianças, em Provérbios 2:22. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Provérbios 2:22. E agora, crianças, vamos entender o versículo de hoje parte por parte? Vamos lá. Mas os ímpios serão eliminados da terra. Mas que são os ímpios? Crianças, os ímpios são aquelas pessoas perversas e que só desejam fazer o mal. Aquelas pessoas que desejam fazer tudo que Deus não se agrada. E aqui no versículo, como podemos ver, está falando que eles serão eliminados da terra. Mas o que significa ser eliminados da terra? Crianças serem eliminados da terra, isso significa que eles não existirão mais. Mas quem são os infiéis? Crianças, os infiéis são as pessoas falsas e que não adoram o verdadeiro Deus e que não têm uma verdadeira fé em Cristo Jesus. E agora vamos descobrir o que acontecerá com essas pessoas? Vamos lá. Serão arrancadas. O que isso significa? Isso significa que elas serão retiradas e que elas não habitarão mais naquele local. E agora, crianças, vamos ler o versículo mais uma vez? Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Provérbios 2:22. Na história de hoje, crianças, nós iremos descobrir como os ímpios serão eliminados e como os infiéis serão da terra arrancados. Então vem, tia Daiane! Ok, crianças? Vocês viram aí o versículo para memorizar? Vocês lembram, né? Quem ama a Bíblia tem que guardar no coração. A tia Clara falou um versículo muito, muito importante. Provérbios 2:22. Lá fala que as pessoas mal serão arrancadas da terra. Gente, tia, como que Deus faz isso? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso?
Fala. Por isso que chegou um momento muito importante. É o momento de aprendermos sobre uma história linda. Uma história onde Deus mostra o seu amor e a sua justiça também. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia, que eu sei que você está com ela aí, no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Está bem facinho de aprender, de ir lá e de olhar. Abra em Gênesis capítulo 18 e capítulo 19. Nesses dois capítulos, hoje nós vamos aprender sobre uma história que Deus fez algo muito importante, que muita gente pergunta, por que Deus fez isso? Hoje nós vamos aprender e descobrir por que o Papai do Céu fez isso. No capítulo 18 e 19, conta-nos uma história sobre um homem muito importante que eu sei que vocês conhecem. Sabe quem é ele? Isso, Abraão. Tia, quem foi Abraão? Abraão foi um homem muito importante para Deus, o pai das nações, aquele que Deus chamou para ter uma multidão de pessoas consigo na sua família. Vocês lembram que Deus chamou ele e disse que a descendência dele seria como as estrelas do céu? Pois é, essa história que nós vamos aprender hoje fala sobre Abraão e não somente ele, sobre Ló. Ló? Quem era Ló, tia? Ló era o sobrinho de Abraão. Você tem tio? Você tem tia? Pois é, Abraão era tio de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E essa história fala sobre Ló. Quem era Ló? Vamos conhecer? Ló, como a tia já falou, era o sobrinho de Abraão. A Bíblia diz que um certo dia, Abraão chamou a Ló e conversou com ele, que eles deveriam ir para lugares diferentes. Então Abraão falou para Ló, Ló, escolhe o lugar em que você quer ir. Ló decidiu ir para um lado e Abraão ir para o outro. E assim foram, cada um foi para o seu lado. E os anos foram passando e passando e passando, cada um constitui a sua família. Todos nós sabemos o que Deus fez com Abraão. Deus deu uma promessa, não é? Deus deu uma promessa a Abraão que Deus ia dar um filho para ele e para Sara, sua esposa. Um certo dia, Abraão recebeu a visita de 3 anjos. Os anjos visitaram Abraão? Sim, eles visitaram ele. E estando conversando com Abraão, saíram andando para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra? O que é isso? São 2 cidades onde os anjos foram enviados por Deus para ir fazer algo muito importante naquela cidade. Quando eles estavam andando para ir para Sodoma e Gomorra, olharam para um e para o outro e disseram, será que a gente não deve falar para Abraão o que vai acontecer? Pois ele é um homem muito especial e amado por Deus. Chamaram Abraão e, conversando com ele, disseram que Deus mandou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Destruir? Como assim? Deus vai destruir o que ele fez? Sim, crianças, Deus deu uma ordem àqueles anjos para ir até Sodoma e Gomorra e ver o que estava acontecendo, porque tudo o que estava acontecendo lá eram coisas erradas, coisas que desagradavam o coração de Deus. E conversando com Abraão, Abraão falou para eles o que eles iriam fazer. E eles disseram a Abraão que iriam destruir a cidade de Sodoma e Gomorra porque as pessoas estavam pecando contra Deus. As pessoas estavam desobedecendo a Deus. Abraão ficou muito preocupado, porque ele lembrou que o seu sobrinho, Ló, morava lá em Sodoma. E ele, conversando com os anjos, disse a eles, Senhor, se o Senhor achar 50 justos, quantos justos? 50 justos. O Senhor não vai poupar aquela cidade? E o Senhor disse, sim, Abraão, eu pouparei se encontrar 50 justos. E Abraão, mais uma vez, falou com eles, e se o Senhor encontrar 45 justos? O Senhor não vai poupar aquela cidade? E o Senhor disse, sim, Abraão, eu pouparei aquela cidade se eu encontrar 45 justos. Mais uma vez, com muito medo. E ele disse, se o Senhor encontrar 30 justos, o Senhor não vai poupar? E ele disse, sim, Abraão, pouparei aquela cidade. Senhor, e se o Senhor encontrar somente 20 ou somente 10, o Senhor não vai poupar aquela cidade? E ele disse, sim, Abraão, eu pouparei a cidade se encontrar 10 justos. E assim os anjos saíram andando para Sodoma, e Abraão ficou com o coração aflito, pois sabia quem estava morando lá, o seu sobrinho Ló.
E quando os anjos foram andando, chegando já tardinha, quase anoitecendo na cidade de Sodoma, encontrou Ló na entrada da cidade. Sabe por quê, crianças? Por que Ló morava na entrada da cidade? Provavelmente Ló era alguém muito importante em Sodoma, porque só as pessoas importantes moravam na entrada da cidade. Eram pessoas que tinham autoridade e Ló estava lá. Quando eles chegaram, Ló foi ao encontro deles. Encontrando eles no caminho, a Bíblia diz que Ló se prostrou aos pés dele e implorou para eles ficar na casa deles. E eles disseram, não, a gente vai andar, a gente quer passar a noite na rua mesmo. E Ló implorou e falou, por favor, fiquem na minha casa, eu quero hospedar vocês. E assim eles aceitaram, foram para a casa de Ló. A Bíblia diz que Ló fez uma comida bem gostosa, lavou os pés deles, deu um lugar bem aconchegante para eles dormir. Mas sabe o que aconteceu, crianças? De repente, a Bíblia diz que a casa de Ló foi cercada por pessoas. A Bíblia diz que homens maus cercaram a casa de Ló. Desde meninos até mais velho começaram a cercar a casa dele e começaram a gritar, pedindo que Ló colocasse os anjos para fora. Para que eles queriam? Será? Eles queriam fazer coisas mais com aqueles homens. A Bíblia diz que eles queriam maltratar eles. E eles disseram, Ló, coloquem os seus visitantes para fora. Nós queremos nos divertir com eles. Como assim, tia? A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra era uma cidade muito mau. Os homens dali eram pessoas más e eles iam totalmente contrário contra a vontade de Deus. Eles desobedeciam a Deus, eles não amavam ao próximo e eles eram pessoas más de verdade, crianças. E eles queriam maltratar aqueles homens. E sabe o que aconteceu? Ló, ele não permitiu. Ló disse, não, eu não vou dar os meus visitantes para vocês, pois eles são preciosos para mim. Sabe por quê, crianças? Naquela época, quando você tinha alguém hospedado na sua casa, você tinha que dar sua vida por eles. Você tinha que proteger os seus visitantes. E Ló estava fazendo isso. E Ló fazia isso porque ele sabia que os homens de Sodoma eram homens maus e eles queriam maltratar os seus visitantes. E eles não sabiam que eram anjos. E mesmo assim, eles não queriam saber porque o pecado estava consumindo o coração deles. Olha, crianças, como o pecado é perigoso. Olha como o pecado destrói as pessoas. Eles não se importavam com quem eram aquelas pessoas. Quem eram aqueles homens? Eles queriam maltratar porque o coraçãozinho deles estava cheio de pecado. E o pecado faz isso conosco, sabia? O pecado cega os nossos olhos e não nos deixa ver aquilo que Deus tem colocado para nós. Pois Deus mandou os anjos para Sodoma para ter misericórdia deles. Deus queria que os anjos vissem aquelas pessoas e encontrassem algum justo que poderia salvar aquela cidade. Mas diante daquela situação, eles não encontraram. Eles viram quanto aquela cidade era má, o quanto aquela cidade era pecaminosa. Então, crianças, Ló fez algo muito diferente, algo muito feio. Sabe o que Ló fez? Ele ofereceu as suas 2 filhas no lugar dos seus hóspedes, no lugar dos anjos. Tia, ele ofereceu as 2 filhas dele? Sim, porque naquele tempo um hóspede valia muito. E quem tinha alguém hospedado em sua casa deveria guardar eles com sua própria vida. Só que ao invés de Ló oferecer outra coisa, ele ofereceu as suas 2 filhas, as suas 2 preciosidades, pois os filhos são herança do Senhor. E Ló deu as suas 2 filhas, mas eles não aceitavam. Sabe por quê? Porque o pecado daquela cidade, o pecado maior daquela cidade era a homossexualidade. Homossexualidade, você sabe o que é isso? Homossexualidade é um homem se relacionando com outro homem, casando com um homem, mulher com mulher. E por causa disso, por conta desse pecado, foi que Deus enviou os anjos àquela cidade. E quando os anjos viram que os homens não aceitavam, eles queriam machucar Ló também, a Bíblia diz que eles puxaram Ló para dentro de casa e ofereceram a Ló o seu resgate daquela cidade. E disseram para ele, Ló, vai na cidade, procura os seus parentes mais próximos e fala para eles saírem daqui urgente, porque Deus vai destruir este lugar. O pecado dessa cidade chegou até a Deus e não agradou o seu coração. Ló foi até os seus futuros genros, o noivo das suas 2 filhas. E a Bíblia diz, chegando lá, Ló disse para eles que Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas eles zombavam de Ló, disseram que Ló estava ficando louco, que isso não ia acontecer. Mas a Bíblia diz que Ló voltou para sua casa e aflito estava. Sabe por quê, crianças? O coração de Ló estava em Sodoma.
coração de Ló estava naquele lugar. Ele era uma pessoa importante, ele não queria perder os seus bens. Aonde está o seu coração? Aonde está o nosso coração? O nosso coração deve estar em obedecer a Deus e a sua ordenança, pois os anjos estavam ordenando Ló sair de lá urgentemente, porque Deus só ia destruir aquele lugar quando Ló estivesse bem longe dali. E os anjos disseram para Ló e sua família: vão para os montes, fujam para lá, porque eu irei destruir este lugar. E Ló fez um pedido a eles, dizendo: por favor, não nos deixe ir para os montes, porque temo que alguém possa nos matar naquele lugar. Deixe que eu e minha família vamos para Zoar. Zoar era uma cidade bem pequena, próximo de Sodoma. E por causa que Ló foi para Zoar, o Senhor não destruiu Zoar também, destruiu somente Sodoma e Gomorra. E o anjo permitiu, aceitou a proposta de Ló e disse a eles, dando uma ordenança: Ló, vá, corra para lá, mas por favor, não olhe para trás. A ordenança de Deus foi dada à família de Ló. E saindo Ló para Zoar, no caminho aconteceu algo. A esposa de Ló olhou para trás. Crianças, ela desobedeceu a ordem de Deus. Ela desobedeceu aquilo que Deus pediu para que ela fizesse, ela e sua família. E a Bíblia diz que por conta da desobediência, ela se transformou em uma estátua de sal. Olha o que o pecado faz. Olha o que o pecado faz com aqueles que desobedecem a Deus. O pecado traz para nós, para as nossas vidas, consequências horríveis, até mesmo morte. Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Ló e as suas filhas prosseguiram o caminho e não olharam para trás não, somente a sua esposa. Chegando em Zoar, a Bíblia diz que quando eles entraram, o sol chegou em Sodoma e Gomorra e choveu fogo e enxofre sobre aquela cidade. Desde velhos, pequenos, homens, mulheres, bois, animais, casas, tudo isso, criança, foi destruído em Sodoma e Gomorra por conta do pecado. Tia, por que Deus fez isso? Porque Ele é mau? Não, Deus ele não é mau. Deus é um Deus bom e justo. Deus fez tudo isso, criança, porque o pecado de Sodoma, o pecado de Gomorra eram coisas feias, coisas que iam contra a vontade dele. Tudo que nós fazemos contra a vontade do Senhor é pecado. Tudo que nós fazemos em desobediência a Deus é pecado. E o pecado, ele faz isso. A Bíblia diz, crianças, que Ló foi para lá, a cidade foi destruída, tudo que existia, todos os bens, toda a casa, família, foram destruídas por conta do pecado. O pecado destrói tudo que nós temos. Por isso devemos obedecer a Deus. A obediência traz bênçãos. E sabe o que foi que a obediência trouxe para a vida de Ló? Não foi a obediência de Ló, não. Foi a obediência de Abraão. Abraão era um homem obediente a Deus e ele intercedeu pelo seu sobrinho. Sabia, crianças, que Ló só foi resgatado, salvo daquela cidade por conta de Abraão? Olha como é importante a gente ser justo. Olha como é importante a gente ser obediente. Que por conta das nossas vidas, até a nossa família vai ser abençoada. Até a nossa família pode ser salva, criança. Isso mesmo, se você está orando por alguém, continue. Deus vai fazer igual ele fez com Ló. Por conta de Abraão, Ló foi salvo. Não somente ele e a sua casa. Ele e a sua família foram salvos pela obediência de Abraão. E para concluir a nossa aula, criança, eu quero falar para você que está em casa, junto da sua mamãe e do seu papai. Obedeça a Deus. Independente do que os seus amigos lhe ofereçam, independente do que o mundo está mostrando, do que a internet, as redes sociais têm mostrado para você. Escolha obedecer a Deus como Abraão obedecia. Ló só foi salvo por conta de Abraão, porque Abraão era um homem temente. Então seja uma criança temente a Deus, obedeça a Ele. Então, para concluir a nossa aula aqui, eu quero desafiar você. Se você tem feito alguma coisa errada, se o seu coraçãozinho está longe de Deus, volte-se para Deus, peça perdão que Ele perdoa o seu pecado. E você anuncie a palavra de Deus, fale para as pessoas que Deus ele perdoa e Ele pode salvar as pessoas. Compartilhe esse vídeo, fale para as crianças, mostre para os seus colegas. Nós precisamos falar de Deus para que as pessoas não sejam destruídas por conta do pecado como Sodoma foi, como Gomorra foi. Tem pessoas sendo destruídas por conta do pecado. O pecado destrói as vidas das pessoas. Amém, crianças? Guardem essa palavra no coração de vocês.
Não esqueça, Deus é bom, mas também é justo. E Ele faz justiça com a medida que nós fazemos. Se temos pecado, a consequência vem para nós. E para lembrarmos lá do início, do memorizando, não vamos esquecer que a Bíblia precisa estar guardada no nosso coração. Então vamos lembrar o versículo do início do vídeo, do memorizando, Provérbios 2:22 com a tia Clarinha. E agora, crianças, vamos revisar o versículo. Como vocês podem ver, crianças, está faltando algumas palavras. Eu irei falar e você em casa irá completar o versículo. Vamos lá? Mais os quem? Isso mesmo, mas os ímpios. Mas o que acontecerá com os ímpios? Isso mesmo, serão eliminados da terra e delas os... Isso mesmo, os infiéis serão, mas eles serão o quê? Isso mesmo, serão arrancados. Vamos ver mais uma vez? Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Provérbios 2:22. Vamos ler o versículo mais uma vez? Mas os ímpios. Quem são os ímpios mesmo, crianças? Isso mesmo, são as pessoas perversas, são as pessoas maldosas. E o que acontecerá com essas pessoas? Isso mesmo, elas serão eliminadas da terra e dela os infiéis. Vocês estão se lembrando, crianças, o que são as pessoas infiéis? Isso mesmo, são as pessoas falsas, aquelas pessoas que não vivem a verdadeira fé em Cristo Jesus. E o que acontecerá com elas? Eles serão arrancados. Provérbios 2:22. Vamos ler agora de novo? Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Provérbios 2:22. E foi isso que aconteceu, crianças, com os moradores de Sodoma e Gomorra. Eles foram eliminados da face da terra. Eles não existiram mais. Eles foram eliminados da terra por causa dos seus pecados. Vocês viram, crianças, a consequência do pecado? Por isso, a melhor coisa a se fazer é obedecer a Deus. Crianças, eu amei aprender mais sobre a palavra de Deus. E você? Acredito que sim. Com ela, nós podemos aprender mais sobre o amor de Deus e sobre a sua justiça. E agora, vamos voltar com a tia Daiane, pois ela tem algo muito especial para você. Então, vem com a gente! Então, crianças, já que memorizamos o versículo, agora nós vamos para a hora da atividade. Eu pergunto e vocês respondem, ok? Porque eu sei que vocês prestaram atenção, né, crianças? Então, vamos lá. A primeira pergunta é: o que Abraão era de Ló? E aí, quem sabe? Vamos dar um tempinho para vocês. O que Abraão era de Ló? Tio, né? Parabéns, eu sei que vocês responderam isso. Ele era tio de Ló, muito bem. Minha segunda pergunta, crianças. Quantas vezes Abraão intercedeu ao Senhor para que ele não destruísse Sodoma e Gomorra? Vamos lá? Quantas vezes? Quantos? Vamos? Então, eu sei que vocês sabem. Falem aí. 6 vezes, isso mesmo, 6 vezes, 50, 45, 40, 30, 20, 10, não foi? Isso mesmo, 6 vezes. Crianças, como Deus é paciente, Deus esperou Abraão falar 6 vezes, pedindo e suplicando. E minha terceira pergunta é, a última pergunta, por que Ló foi salvo? Você sabe? Você aprendeu? E aí, me conta. Fala pra mamãe, fala pro papai, por que Ló foi salvo? Isso mesmo, Ló foi salvo por causa da obediência de Abraão. Ló foi salvo porque havia um servo de Deus muito obediente, o seu tio Abraão. Isso mesmo, crianças, parabéns. Obrigada por ter ficado até aqui comigo nesta aula maravilhosa. E o meu desafio para vocês é:
Compartilhe esse vídeo, mostre criança, fale para os seus amigos, olha, tem uma aula muito legal falando sobre a obediência de Deus, falando como Deus é justo, o que Deus fez em Sodoma e Gomorra. Então compartilhe e fale do amor de Deus. Então, agora, depois que você vai compartilhar esse vídeo, só depois você vai compartilhar, porque agora comigo nós vamos orar encerrando, nós vamos agradecer a Deus pelo seu amor, pela sua paciência, pelo seu perdão, pela sua graça que foi chegado até nós, ok? Então vamos orar comigo. Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer, meu Deus, por mais esta aula. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua paciência conosco, assim como o Senhor teve com Abraão. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, porque o teu amor tem chegado a pessoas, meu Deus, por conta das nossas orações. Senhor, eu oro por cada criança, por cada mamãe e papai que ouviram, meu Deus, esta palavra, esta mensagem, esta aula. Deus, que nós não possamos, Pai, pecar contra Ti. Meu Deus, que nós possamos a cada dia nos santificar para Ti, meu Deus, e Te agradar, obedecer a Ti, Senhor, porque isso é importante. Fica conosco, abençoe o canal de Jadik. Pai, que esta mensagem e as demais palavras que já foram gravadas possam chegar, meu Deus, em cada lar, em cada coração. Nós cremos em Ti e confiamos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.